Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Espero que tenham muita saúde e disposição neste ano que se inicia. Quero pedir inicialmente a vocês que se inscrevam em nosso canal, acionem o sininho para receber as notificações, deem um like em nossas transmissões, em nossos programas e, por fim, façam seus comentários logo aqui abaixo da descrição. Hoje enfatizaremos as seguintes etapas da vida. Fase adulta. Etapa de envelhecimento. Na fase adulta, o corpo chega ao ápice da energia física e a mente e a memória parecem favorecer todos os esforços. No entanto, nem sempre essa conjugação favorável é bem utilizada no sentido de canalizar as energias físicas e psíquicas de modo a favorecerem o desenvolvimento da personalidade de forma saudável. Um primeiro ponto que temos que nos questionar é: o que é ser adulto? Será que ser adulto é ter um emprego capaz de nos sustentar, uma família, patrimônio e condições seguras de vida e poder viajar quando desejar? Muitas vezes, esse é o ideal do ego, cuja busca por segurança parece movê-lo mais que qualquer outra coisa. Costuma-se dizer que um grande mal ataca o ego e se chama TPM, e muito pior do que a ocasionada pelos hormônios. É ter, poder e manter. E pensando bem, quanto de nossas vidas é direcionado a essa trilogia? Mas, se pensamos na nossa identidade profunda, cabe nos questionar o que o nosso eu maior espera que possamos estar aptos a viver na fase adulta? Que características ou valores deveremos desenvolver ou já ter desenvolvido nessa etapa para que efetivamente estejamos em sintonia com a nossa identidade? Como a personalidade pode desenvolver-se além da tirania do ter, poder e manter, TPM? E se pudermos resumir alguns dos desafios da personalidade na fase adulta, podemos citar: entrar em acordo com tudo que foi vivido no passado, tornar-se responsável pela própria biografia, saber dividir o espaço entre a busca externa do ego e a busca interna da alma, do self, otorgando-se as condições de exercer o papel de educador de si mesmo. O adulto espera por coisas que planejou, mas se torna mais consciente dos limites e dificuldades da vida. Ele atenta para o início de um declínio de sua força e vigor físico e começa a se preocupar com as pequenas rugas que surgem, com as pequenas mudanças físicas e dificuldades que sofreu em algumas relações. São momentos de profundas reflexões, de certo amadurecimento psicológico. Seu olhar não se fixa tanto nas conquistas exteriores. E sua busca agora é tentar recuperar suas perdas, retardar o envelhecimento, ter saúde.
Muitos esforçam-se para ter o corpo que perdeu e a liberdade dos tempos da juventude que tão depressa lhe escapou. Na idade adulta, não podemos mais nos dar ao luxo de nos acreditarmos espectadores passivos, como se um filme passasse à nossa frente e fôssemos somente assistentes. Etapa de envelhecimento. Chega-se à etapa de envelhecimento, que é considerada por nossa cultura como a mais difícil, e é quase impossível ver o que se pode ter de bom nessa fase da vida. Os limites que o corpo apresenta, tais como a falta de vigor, as perdas e separações de pessoas queridas, que trazem ao psicológico de alguns idosos o interesse por isolar-se ou deprimir-se. Nesse momento, a vida pode ficar ainda mais pesada se não valoriza suas pequenas e grandes conquistas, se não supera a insegurança, a fim de transmitir às novas gerações o seu saber. O que quase sempre o idoso não sabe é que seu mais valioso tesouro está guardado em seu íntimo, em suas histórias. E, apesar do tímido movimento que apresentam alguns idosos atualmente, seu olhar está para o passado que viveu e para as perdas que sofreu. Provavelmente, pensar no passado e a falta de perspectivas para o futuro são os motivos da tristeza que vemos em seu olhar. Mas não podemos transferir aos outros o fardo de todo o fracasso, pois, como muito bem observa Joana de Ângeles em O Ser Consciente, em seu capítulo 1, quando diz: ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito quando um aspecto não é identificado com o outro. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, em seu capítulo 3, nos diz que, por falta de esforço, encontram-se indivíduos adultos vivendo o período arquetípico da infância, ou na idade avançada, ainda com as aspirações do adulto, quando o organismo já não dispõe das forças naturais para esse tipo de comportamento. É comum em nossa sociedade verificarmos adultos que ainda são extremamente dependentes dos seus pais e ainda tentam justificar que cuidam deles, quando, na verdade, possuem um medo imenso de se libertar. A questão não se restringe somente a morar na casa dos pais, mas principalmente à dependência psicológica, que faz com que quaisquer decisões estejam submetidas à aprovação familiar. Outros são prisioneiros dos próprios vícios e condicionamentos. Mas, mesmo aqueles que conseguiram se libertar da dependência dos pais, têm outros grandes desafios pela frente. O problema é que, culturalmente, somos muito influenciados por ideais egóicos. A educação e a visão coletiva, de uma forma geral, querem nos formar para sermos alguém no mundo. E isso vai sendo forjado desde a infância, quando a sombra do que os nossos pais não realizaram
nos atormentam, como muito bem analisou Jung. A conquista da maturidade requer que aprendamos a canalizar de forma sábia a energia psíquica para saber dimensionar e priorizar as demandas externas e internas em sintonia com o processo de individuação. Para que a personalidade se desenvolva e estruture em sintonia com a identidade, torna-se necessário dedicar uma atenção especial ao conhecimento de si mesmo. Conforme o capítulo 11 do livro Amor, Imbatível Amor, a proposta psicológica de Joana de Ângeles para o desenvolvimento da personalidade nos recorda que o ser real está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Descobri-lo constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente, de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado. Por fim, todo o trabalho de desenvolvimento da personalidade deve voltar-se para a finalidade de nos encontrarmos com a identidade profunda que somos, o nosso ser legítimo, o que se torna ainda mais urgente ao sairmos da fase adulta e nos adentrarmos pela etapa final da existência, quando o desenvolvimento da personalidade estiver a serviço da alma, canalizando todos os esforços para a realização profunda do que somos em essência. Certamente estabeleceremos uma nova revolução no mundo, na qual o ser humano viverá em profundidade e na plenitude de suas possibilidades. Assim, todas as etapas da vida têm suas limitações, mas também têm beleza e prazer. Viver cada momento com a satisfação que a vida proporciona é um grande segredo para uma vida saudável, mesmo com a consciência dos limites e dificuldades. Apesar do desprazer e da dor presentes em alguns momentos e em todas as etapas, na vida sempre há o que apreciar. Em que etapa você está? Qual é o encanto de sua vida hoje? O que pode valorizar em você? Qual a realização e satisfação de hoje? Ser capaz de valorizar e curtir as etapas podem ser um desafio, mas não é impossível, se atentarmos nas conquistas e realizações de cada fase e para a pessoa que somos, ao invés de lamentarmos pelo que não temos ou ao que perdemos, certamente aproveitaremos melhor a vida. Chegamos ao final de mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Se inscrevam em nosso canal, acionem o sininho para receber as notificações, deem um like em nossos programas e, por fim, façam seus comentários logo abaixo aqui da descrição do vídeo, ok? Fiquem em paz.